E aí, por fim, né, a questão do tempo, que é o seguinte, né, uma coisa que é muito importante. Quando eu tento montar plano de ação, ou quando a gente monta plano, seja na seleção ou na mentoria de vocês, é muito comum estruturar as orientações, vocês já vão fazendo aos poucos, devagarinho. Então, quando eu entrego o plano de ação, o bonde já está andando, vocês acreditam que isso é possível, né? Mas quando eu converso com as pessoas, né, até mesmo para entrar na mentoria, né, uma objeção muito comum que eu escuto é a seguinte: não tenho tempo. Não dá tempo de fazer isso aí. Eu não tenho tempo para atingir meus objetivos. Então vamos lá, né? Primeiro, né? O que eu falo para a pessoa assim, em tom de brincadeira, né? Digo, ó, o motivo que tu tá alegando para não entrar na mentoria é exatamente o motivo pelo qual tu deveria entrar na seleção ou na mentoria. Porque a primeira coisa que tu vai aprender é administrar teu tempo de uma maneira que preste. Mas assim, se você não tem tempo para se dedicar aos seus objetivos prioritários, os objetivos que merecem foco, então você está vivendo errado. Estou dizendo que você tem tempo para tudo, né? Eu não tenho tempo para um monte de coisa, mas para o que é prioritário para mim, não falta tempo na minha vida. Não falta. Não falta tempo. Entendeu? Não falta. E olha que eu tenho 3 empregos, né? Então, dá para fazer, certo? Agora, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte: parte do problema é má administração de tempo. É o seu caso, você vai lá na plataforma que tem um workshop gravado sobre a administração de tempo que já vai te ajudar com isso. Mas parte do problema não é isso. Parte do problema é porque você tem uma percepção equivocada da velocidade com a qual o tempo passa. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui, que isso é muito importante. Nós, intuitivamente, acreditamos numa coisa que não é verdade. Nós acreditamos que o tempo ele tem um ritmo fixo de passagem que não está no nosso controle. E isso não é verdade. Claro, o tempo passa, independentemente de você querer ou não. Mas a percepção que você tem da velocidade do tempo ela é subjetiva. Então, talvez pareça uma coisa doida o que eu vou falar aqui, né? Mas depois, se vocês quiserem ler física moderna, eu tenho alguns livros para indicar, inclusive livros simples de ler, né, que não são livros de fórmulas. Cada um de nós aqui, seja quem está vendo ao vivo, quem está vendo gravar depois, tem uma percepção diferente da velocidade com que o tempo passa. Se você duvida disso, basta você lembrar que você mesmo, em dias ou momentos ou fases da vida diferentes, percebeu o tempo passando mais rápido ou mais devagar. Já aconteceu com você? Pois a mesma coisa acontece hoje. Você percebe o tempo passar mais devagar ou mais lento do que eu. É assim mesmo. Então você pode desacelerar o tempo. Não o ritmo que ele anda, mas o ritmo que você percebe ele. Né? E aí, claro, que isso aqui também vai lá para o hot seat de administração de tempo, mas tem um ponto importante que eu quero falar hoje para lidar com vocês, porque eu quero deixar dentro do exercício de foco esse insight, que é o seguinte. Olha essa parte que está destacada aqui. A velocidade com a qual você percebe o tempo passar é diretamente proporcional à quantidade de informação que você consome. Vou repetir isso aqui. A velocidade com a qual você percebe o tempo passar é diretamente proporcional à quantidade de informação que você consome. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais informação você consumir, certo? Quanto mais avalanche de informação você for submetido, mais você vai sentir que não tem tempo para nada. E aí, eu vou explicar isso de uma maneira básica, que é o seguinte. Nós, seres humanos, certo? O nosso cérebro,
ele foi desenhado para viver num mundo que tinha uma característica que ela foi fixa durante 99,99% da história da humanidade. Você pega desde que o ser humano surgiu há 200 mil anos até o ano 2000 ou ano 1990 e pouco, que é praticamente toda a história da humanidade, uma realidade ela foi a mesma. E o cérebro é adaptado para ela, que é o seguinte: é muito difícil você acessar a informação. Mas quando você acessa, ela é confiável e ela é relevante. Sempre foi assim. O homem das cavernas tinha esse problema, o cara no Egito tinha esse problema, na Grécia praticamente ninguém lia, no começo do século XX praticamente ninguém lia, no final dos anos 80, né, começo dos anos 90, eu, que já estava no colégio, tinha que ir para casa de alguém que tivesse uma enciclopédia para tentar achar a informação que eu queria. De repente, o mundo virou de cabeça para baixo com a internet. Que foi o quê? A informação invadiu a nossa vida, virou uma avalanche de informação. E agora, em vez de você ter o trabalho de achar a informação, ela te assola, ela te inunda, e você tem o trabalho de filtrar aquela informação. Então, o nosso cérebro, que foi treinado para viver em outro mundo, fica consumindo informação toda vez que ela aparece como se ela fosse relevante. Entendeu? Ou seja, vou te dar um exemplo, né? Cara, quanto por cento da informação que circula num grupo de WhatsApp é relevante para a sua vida? Não tem nem perigo, não tem nem perigo de ser 1%. Mas não tem nem perigo de ser 1%. É muito menos. A não ser que você seja uma pessoa muito restrita em que grupo você entra. Eu já me considero uma pessoa restrita e é menos de 1%. Se você for uma pessoa normal, eu estou falando de 1 milésimo, pelo menos. Talvez 10 mil avos. É nada o que realmente é relevante. Entendeu? Nada. Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui que o pessoal... A gente está fazendo 30 anos que terminou o colégio agora. O pessoal da minha turma criou, o pessoal do colégio criou um grupo de WhatsApp, tem 200 e tantas pessoas. Entendeu? Todo dia roda, sei lá, 5 mil mensagens nesse grupo. Entendeu? Um colega lá falou, foi assim, pessoal, o vestibular foi um sinal de Deus para a gente parar de se falar e tal. Então, assim, cara, é uma loucura. E isso é todo grupo, todo link, todo não sei o que e tal, entendeu? E eu não sabia disso. Eu seguia o meu cérebro modo 1.0 e eu ficava, cara, clicando nos links, vendo o que a galera postava, não sei o que, tal. E eu vivia, cara, exaurido. Eu acordava cedo, eu ia dormir tarde e eu estava exausto. E a minha lista de tarefas parecia que tinha feito era aumentar. Pois eu só consegui desacelerar minha percepção de tempo quando eu cortei meu fluxo de informação. Sabe o que é? Eu cortei muito o meu fluxo de informação. Isso foi feito com base em 3 livros que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eles estão aqui na frente, eu vou indicar esses 3 livros. Que vão falar de foco e dessa questão do tempo. Né? Mas eu entendi o seguinte: eu estou perdendo um tempo imenso com isso. E além do tempo imenso que eu perco, isso está me gerando um sentimento de que o tempo passa voando. Porque eu estou numa avalanche de informação, que eu sou acostumado a processar devagar e eu não consigo. Quem é que vai conseguir processar a informação que é produzida na internet? Ninguém. Entendeu? Olha, o cérebro humano, e aí vou falar de outra coisa, mas é um insight importante para dar, ele foi feito, certo? Para lidar com tarefas que elas têm começo, meio e fim. Tá? Presta atenção nesse site aqui que ele é poderoso. No mundo ancestral, onde nosso cérebro foi desenhado, tudo tem começo, meio e fim. Você começa a comer, você come, você para de comer. Você deita para dormir, você dorme, você acorda. Tudo tem começo, meio e fim. E a internet, ela criou uma coisa chamada ciclo de alimentação contínua.
Então você roda o feed do Instagram, ele acaba quando? Nunca. Aí o teu cérebro fica te trazendo de volta para o Instagram porque ele entende que é uma tarefa não concluída. E o cérebro não é formatado para tarefas que não se concluem. Tu roda os stories do Instagram, acaba quando? Nunca. Tu vai no Google, termina quando? Nunca. Entendeu? Então você tem uma sensação de que não tem tempo para nada, porque a internet te dá uma avalanche de informações que você não consegue esgotar e o teu cérebro é treinado para esgotar os ciclos. Porém, a internet funciona por meio de uma coisa chamada ciclo de alimentação contínua. E aí você fica exaurido e fica com a sensação de que o tempo não dá para nada. Porque ele não dá para a internet. Entendeu? Madem, aí o que é que tu fez? Eu vou falar algumas coisas para vocês que eu fiz, tá certo? Primeiro, eu não clico em nenhum link que é enviado em WhatsApp. Nenhum, zero. Quando eu falo nenhum, entendo, né? Claro, se minha mãe mandar um link direcionado, eu vou clicar, lógico, né? Ou se eu comprei alguma coisa, o cara mandou o link de pagamento, eu vou clicar. Mas links que circulam nos grupos aleatoriamente, eu clico nenhum, zero, nenhum, não clico. Pô, primeira coisa. Segunda coisa, só fica no meu WhatsApp grupos que eles são obrigatórios eu saber se chegou a mensagem. Então, por exemplo, o meu grupo do trabalho ele fica lá, porque se meu chefe mandar uma mensagem, eu tenho que saber. Meu grupo da faculdade, todo mundo aqui que tem grupo onboarding da mentoria, ou os grupos da seleção, eu preciso ver se chegar, é trabalho para mim. Saiu disso aí, todos ou arquivados, e a grande maioria trancados. Trancados. Entendeu? Mas tu tranca o grupo, e o grupo que tu tranca, tu olha o quê? Cara, às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. E o grupo que está arquivado, normalmente eu olho uma vez por dia. Cara, e aí? E aí nada. Isso já deve fazer uns 2 anos que eu faço isso. O trancado foi inventado um dia desse, né? Mas esse modelo que eu tô falando, uns 2 anos. Nunca, até hoje, aconteceu de eu ter dito, caraca, bicho, teve essa mensagem e não vi. Nunca, nunca. Se eu não tivesse arquivado ou trancado aquele grupo, o que é que ia acontecer? Chegou 2 mensagens, eu vou e olho. 3 mensagens, eu vou e olho. Mais 4 mensagens, eu vou e olho. Eu chego no fim do dia, tem 40 mensagens acumuladas no grupo. O que eu precisava ter visto durante o dia 8 vezes? Nenhuma mensagem. Eu teria olhado 8 vezes à toa aquilo ali. Mas a quantidade de informação para mim, tarefa, eu não tenho tempo para nada. Claro! Se 90% das coisas que eu tiver que fazer for abrir e fechar grupo de WhatsApp, abrir e fechar o Instagram, e eu não posso concluir essa tarefa, porque você não conclui um grupo de WhatsApp. Entendeu? Instagram, por exemplo, não uso som, né? Zero. Um monte de gente no meu Instagram é silenciado. Um monte de gente. Deixo vários espaços seguros nos quais eu não uso celular. Jamais entre link de notícia. Não assisto mais telejornal, nada. Eu cortei totalmente meu fluxo de informação. Efeito concreto disso na minha vida? Zero, nenhum. Na verdade, para ser honesto, eu estou mais bem informado do que eu estava antes. Por quê? Porque quando a notícia chega para mim, ela vem filtrada, né, por várias camadas. E aí, provavelmente, ela é relevante. E mesmo assim, ainda chega porcaria. Vou dar um exemplo para vocês, para quem está vendo ao vivo, né, do dia que a gente está gravando. Se você ver muito tempo depois, talvez não faça sentido, mas do dia que a gente está gravando. Na semana passada, chegou para mim, né, uma coisa que eu não queria, mas chegou, passou pelos filtros naturais, o seguinte: rapaz, tu viu a Virgínia na CPI? Aí eu falei, cara, eu não sei quem é Virgínia. Não pode. Eu falei, não pode, eu tô te falando, eu não sei quem é Virgínia. Eu falei, cara, se me der 10 mil reais agora para eu dizer quem é Virgínia, eu não sei quem é Virgínia. Quem é Virgínia, cara? Por que eu deveria saber quem é Virgínia? Tipo, ela é ministra, é o presidente do Brasil? Eu não sei quem é Virgínia. Aí, mas fui obrigado a descobrir quem era Virgínia, porque muita gente falou disso, né? Aí, essa semana agora, que a gente tá gravando, veio a notícia número 2. Pai, tu viu que a Virgínia separou do Zé Felipe? O cara, eu não sei quem é Zé Felipe, eu não sabia nem que ela era casada.
Se até semana passada eu não sabia quem era a Virgínia, quanto mais é Felipe. Pai, pois eles separaram. Eu quero saber se a Virgínia separou do Zé Felipe. Ora, imagina, cara, se uma notícia porcaria dessa, né? Se eu for fã do Zé Felipe da Virgínia, desculpe, não tem problema, eu sou uma pessoa tolerante, entendo, mas eu não sou, né? Nem sabia nem quem era. Se uma notícia porcaria dessa passou pelo filtro, tu imagina o tanto de informação inútil que foi filtrado pelo meio do caminho, cara. Que eu teria recebido, enchido meu cérebro, perdido meu tempo, ocupado, tirado meu foco a troco de nada. Entendeu? E para mostrar para vocês que é possível ficar mais bem informado com isso aqui, eu vou dar 2 exemplos concretos. Primeiro exemplo. Alguns aqui sabem, né? E dependendo do tempo que você vê a gravação, talvez eu não vá mais também, mas normalmente eu vou num programa da rádio CBN que chama Debates do Povo. Que ele é sobre atualidades. E essa era a minha maior preocupação quando eu parei de me informar. Porque eu falei o quê? Cara, eu vou chegar lá e eu não sei de nada. Né? Mas eu vamos ver. Eu também não estou ganhando nada, vou de graça, vou para ver qual é. Rapaz, nunca aconteceu até hoje de eu chegar lá nesse negócio e ser um cara desinformado. Muitas vezes eu estou mais bem informado do que os outros. Como? Porque a informação que é relevante, ela passa. Ela chega até você. Entendeu? Tem alguns aqui, né, que são investidores, e eu falo isso. Eu falei, cara, o que realmente é relevante para tu investir, chega. Se você acessar uma consultoria, pagar para o cara te dar informação, todo dia ele vai fabricar informação para te dar. Ele não vai mentir, mas ele vai tratar como relevante o que não é relevante. E tu vai ficar com 1 milhão de informações que tu nem sabe como processar para usar no investimento. O que realmente é relevante vai chegar em ti, que é o tarifaço do Trump, é a mudança do IOF, é a questão do aumento da Selic, isso vai chegar. É isso que tu precisa saber para poder coisa. Como é que está o dólar, isso vai chegar em ti. O resto é ruído. Entendeu? Então, eu quero que vocês façam um exercício aí, ó. Botem embaixo aí, ó. Eu quero que vocês pensem em três respostas, né? O que você pode fazer? Eu quero que vocês escrevam coisas concretas. Se você não conseguir agora, você faz depois, mas tente fazer agora. Primeiro, para consumir menos informação. Quanto menos informação você consumir, é melhor. Quanto menos informação você consome, mais bem informado você fica. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Taleb e aprendi com o Michael Gladwell no livrozinho que eu vou indicar aqui na sequência, então daqui a pouco vai ter indicação de livro. Segundo, fazer uso mais consciente do celular. Por exemplo, reservando espaços seguros para o celular, desativando as notificações, silenciando algumas pessoas, né? Deixando de seguir um monte de gente. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu não entendo muito bem. Como é que alguém segue uma loja, entendeu? Segue alguém que você não conhece. Eu sigo gente que eu não conheço, eu acho que deve ter mais ou menos uns 4 ou 5 pessoas que eu sigo que eu não conheço. Mas porque são pessoas que produzem um conteúdo que eu uso profissionalmente. Por exemplo, vocês todos recebem postagem do Jordan Peterson, falei dele aqui hoje. Então eu sigo o perfil Jordan Peterson Brasil, que é um conteúdo que eu uso profissionalmente. Então aquilo para mim é uma informação relevante. Fora isso, eu não sigo ninguém. Eu fico impressionado quando eu descubro que uma pessoa famosa tem milhões de seguidores. E quando eu vejo alguém que segue 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, 2.500 pessoas no Instagram, a não ser que a pessoa realmente conheça esse tanto de gente, eu não conheço, né? Mas assim, imagina a quantidade de informação inútil na vida dessa pessoa. Então eu quero que você anote isso aí. E também cite pelo menos mais uma distração que você tem que você pode cortar. Pense em pelo menos mais uma distração que você tem que você pode cortar. Se você não conseguir pensar agora, né, quem está em casa pode parar o vídeo, né? Mas se você não conseguir pensar ao vivo, deixa isso aí, mas não deixe de fazer, não. Preencha depois isso aí.
né? E isso é muito importante. E aí, enquanto vocês preenchem, eu vou fazer uma observação importante, né? Esses workshops, pessoal, eles são pensados com muito, muito cuidado para tentar ser realmente úteis para vocês. Mas eles só vão funcionar se vocês realmente treinarem depois. Então, vocês terminam isso aí com uma folhinha, que ela é um treino que precisa ser feito. Certo? Isso aqui é aquele momento da academia que tu tá, tipo, definindo, o primeiro dia que tu tá definindo como é que vai ser a tua ficha. Depois tu tem que ir lá e cumprir a ficha. Tu precisa pegar esse hábito, precisa treinar algumas semanas, alguns dias, para essas coisas se incorporarem na sua rotina e você começar a fazer. É assim que você vai melhorar nessa habilidade. E ainda, vamos lá, né? Eu vou usar aqui uma frase do Bruce Lee, né? Que é um cara muito famoso pela disciplina, pelo foco que ele tinha, né? O guerreiro de sucesso é um homem médio, mas com foco apurado como um raio laser, né? Isso aqui é uma frase que eu gosto muito, que mostra isso, né? Vocês já viram, né? Todo mundo já viu, tipo, coisa de desenho animado, de filme e tal, fez esse treino na escola, que você usa uma lupa, né? Para poder queimar a formiga ou queimar a folhinha de papel, né? Hoje não pode mais queimar a formiga, que é politicamente incorreto. Né? Mas para queimar a folhinha de papel, assim, com a lupa, né? Cara, a tua energia, o teu tempo, o teu dinheiro, ele é igual à luz do sol. Ele é difuso. Ele tem um potencial imenso, mas ele é difuso. O foco, ele é a lupa. Ele é o que pega aquela luz que ela é inofensiva e transforma ela de uma maneira concentrada em algo que pode queimar uma folha de papel. Então, a tua potência de estudar, de gerar bons relacionamentos, de se espiritualizar, de ser disciplinado, ela nunca vai ter resultado se você não estreitar o foco. Porque estreitar o foco é o que permite que você concentre aquele dinheiro, aquela energia, aquela inteligência, aquele tempo nos seus objetivos. Então, se você tem esses objetivos, estreitar o foco é o que vai te ajudar nisso. E aí, para ajudá-los, eu tenho 3 livrinhos que eu queria indicar, né? Se você é uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade com o uso do celular, primeiro livro, Indistraível, de um cara chamado Nir Eyal. Esse cara aqui é um negócio muito legal, a história, porque o Nir Eyal, ele é um cara que trabalha no Vale do Silício, dentro das empresas de tecnologia, pensando em como vai manter você viciado nas redes sociais. Ele vive disso aí e ficou rico com isso. E aí ele escreveu um livro chamado Engajado, que é mostrando como você pode fazer para engajar as pessoas, para poder colocar as pessoas no ritmo e tal. Aí depois, eu acho que ele meio que teve uma crise de consciência, porque viu o monstro que tinha criado, e escreveu esse livro chamado Indistraível, que mostra exatamente como a gente pode sobreviver e ter foco na era da internet. Livro muito legal, pequenininho, vale muito, muito a pena ler, certo? Se você quer melhorar a sua atenção, quer melhorar seu foco, Indistraível é uma leitura essencial. Segundo livro, Foco Roubado. Muito bom, de um cara chamado Johan Hari, certo? Que é muito legal. Esse cara aqui, ele fez o seguinte. Ele estava num burnout, como a gente muitas vezes está próximo de ter, porque não conseguia focar nas coisas, não estava conseguindo escrever, não estava conseguindo trabalhar, teve um colapso. Aí ele pegou e foi morar numa pontinha dos Estados Unidos, numa cidadezinha que não tinha nem internet. E o celular dele ele deixou só para ligação, não tinha internet também. E aí ele vai contar a experiência, contar, né, o que ele descobriu e vai explorar essa questão do foco. É um livro muito, muito interessante. Isso aqui, né, é o Blink, que é o livro que eu falei do Michael Gladwell, certo? Que é o livro que vai mostrar para vocês que você pode ser mais bem informado usando menos informações. Então, se você tem aquela sensação de que você cortar o fluxo de informação vai piorar
o teu nível vai te deixar menos informado, vai te causar algum prejuízo, leia esse livro. É um livrinho bem baratinho no Kindle e você vai ver que ele vai te ajudar. Então, são 3 dicas. Às vezes você está assistindo esse Hot Seat e você já tem um bom foco e ele vai te ajudar mais, né? Mas se você tem problema de foco ou acha que o seu foco realmente precisa melhorar, esses 3 livros são indicações fundamentais para você conseguir avançar nisso aí. Beleza? E aí, para a gente encerrar, né? Queria usar essa frase aqui do Michael Jordan, né? Só uma característica comum aos grandes campeões de qualquer área de atividade é a habilidade de manter o foco. Certo? Como eu falei, né? Em qualquer área da sua vida, você pode ter resultados aceitáveis se você se conformar com mediocridade. Não é difícil você ter um casamento medíocre, mas que também não acabe. Não é difícil você ter uma vida financeira medíocre, mas que também não colapse. Não é difícil você viver ali no limite de não ter uma crise espiritual, mas também não evolui. Não é difícil, não. Mas ter resultados significativos, viver coisas extraordinárias, conseguir objetivos que vão te deixar realmente orgulhosos, você não consegue sem foco. Você não consegue sem foco, não tem jeito. Você precisa focar nesses objetivos, priorizar, entender, saber exatamente o que você quer, e ali é que você vai conseguir um resultado que realmente vale a pena. Certo? Então, pessoal, esse era o nosso workshop. Eu espero que os insights tenham sido interessantes. Espero que vocês tenham construído um exercíciozinho bom para vocês. Queria pedir para vocês usarem esse documento no dia a dia mesmo, para vocês passarem as próximas semanas, porque segunda-feira eu já vou marcar o próximo treino, então a gente já vai marcar o próximo treino, vocês vão ter uma janelinha de 3 semanas mais ou menos para poder treinar, e já vai vir novidade, certo? Então queria convidar vocês a fazer isso aí, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, eu agradeço. Se não, obrigado por quem participou ao vivo. Obrigado você que está vendo de casa. A gente tem os grupos da mentoria do WhatsApp, da seleção. Vocês podem perguntar lá, tirar a dúvida de vocês. Tá certo? São todos bem-vindos. A gente está aí para ajudar no que quiser. Obrigado. Bom fim de semana e bom treino de foco a todos. Tchau, pessoal. Valeu.